Senhor Belmont, a nova funcionária da limpeza chegou, anunciou Inês, a governanta de confiança, sem levantar os olhos. Ele apenas assentiu, sem tirar o olhar do copo de uísque que girava lentamente em sua mão. Mais uma. Espero que dure mais do que as outras, murmurou. Lá embaixo, a mulher em questão atravessava o jardim com passos firmes, segurando sua pequena mochila contra o peito. Vestia jeans surrados, uma camiseta simples e um coque improvisado no alto da cabeça. O rosto, mesmo sem maquiagem, carregava uma beleza sóbria, discreta. Mas havia algo além, uma espécie de presença. Valentina Silva. Esse era o nome que usava agora. Um nome simples, comum, que não denunciava sua origem, sua queda, nem seu orgulho enterrado. Quando cruzou o salão principal com o esfregão nas mãos, os olhos de Augusto a encontraram e congelaram. Por uma fração de segundo, ele franziu o senho. Havia algo de errado ali. Aquela postura não era de uma faxineira qualquer. Ela parou diante da escada, onde ele ainda observava tudo do alto. Não o cumprimentou. Apenas olhou de baixo para cima com uma firmeza que ele não esperava. Nenhuma servilidade. Nenhum pedido de permissão. Um silêncio incômodo se instalou, e foi ele quem o quebrou. Seu nome? Valentina, respondeu. Seca, clara, sem senhor, sem floreios. Ele desceu o primeiro degrau com lentidão, depois outro, depois mais um. Quando chegou ao último, estavam frente a frente. Ela era alguns centímetros mais baixa, mas não parecia menor. Olhos castanhos contra olhos de gelo. Você sabe com quem está falando? Com alguém que acha que isso importa. A resposta caiu como um tapa. Inês, ao fundo, arregalou os olhos. Augusto sorriu. Ou melhor, algo parecido com um sorriso torto, mais próximo de incredulidade. Atrevida, realista. Ele deu meia volta e caminhou até o bar. Serviu-se de mais uísque. Então, como se lembrasse de um detalhe irrelevante, lançou-lhe uma bomba. Estou organizando um jantar aqui no sábado. Gente importante. Empresários, políticos, a nata da sociedade. Quero que você esteja presente. Valentina estreitou os olhos. Para limpar os pratos, ele a encarou por sobre o copo. E respondeu. Para sentar à mesa. O silêncio agora era mais denso que o concreto. Inês tossiu. Desconfortável. Valentina entendeu de imediato. Era uma armadilha. Uma brincadeira de mau gosto. Ele queria humilhá-la. Usá-la. Como peça exótica no meio de seus convidados milionários. Mas ela sorriu. Pela primeira vez. Claro. Aceito o convite. Augusto arqueou uma sobrancelha. Aquilo não estava no roteiro. Ótimo. Disse apenas. E saiu da sala com o andar preguiçoso de quem acredita que o mundo gira ao seu redor. Valentina ficou ali, sozinha, olhando para o vazio. Por dentro, os músculos tremiam. Por fora, era pedra. Naquela noite, enquanto esfregava o chão da cozinha, relembrou a mansão da família Rossi, agora leiloada, os jantares, os vestidos, os risos falsos, e pensou: se querem espetáculo, vão ter. Mas nos meus termos. No dia seguinte, procurou Helena. A velha costureira, que fora sombra fiel de sua mãe durante anos, vivia agora nos fundos de um sobrado modesto em Botafogo. Quando abriu a porta e viu Valentina, soltou o pano de prato e a abraçou como quem reencontra uma filha desaparecida. Está mesmo decidida, mais do que nunca. Ele quer me ridicularizar, mas vai ter que me engolir. Helena a observou com olhos marejados. Valentina não era mais a menina mimada de antes. Havia nela um tipo de fogo que só nasce nas cinzas. Durante 2 dias, costuraram juntas um vestido vinho escuro clássico, elegante, sem exageros. O batom foi o mesmo usado pela mãe de Valentina em seu último baile de gala. Um símbolo, um amuleto. Quando o sábado chegou, os convidados já enchiam o salão com perfumes caros e conversas interesseiras. Augusto Belmont, em seu terno preto sob medida, fingia não esperar nada, mas o olhar buscava, inquieto. E então ela entrou.
Valentina Silva? Não. Aquela era Valentina Rossi. Os saltos soaram secos sobre o mármore. As cabeças viraram, uma taça caiu. Um empresário do setor têxtil quase engasgou com o canapé. Augusto permaneceu imóvel. O gelo em seu copo havia derretido, mas ele não percebeu. Seus olhos estavam fixos nela, como se o passado tivesse invadido seu presente pela porta da frente. Ela parou diante dele. Sorriu com elegância e disse, como se nada demais tivesse acontecido: "Boa noite, Sr. Belmont. Obrigada pelo convite." Ele não respondeu. Não conseguia. Naquela noite, Valentina dançou, conversou, foi reconhecida e respeitada. Não como faxineira, não como coitada, mas como mulher que sobreviveu ao naufrágio com a cabeça erguida. E Augusto? Augusto dormiu mal pela primeira vez em meses, porque não sabia mais quem estava no controle. Augusto Belmont não era um homem fácil de surpreender, mas aquela noite o deixou em silêncio, e o silêncio, nele, era sempre o prenúncio de algo perigoso. No dia seguinte, caminhava pelo jardim com a xícara de café na mão. Os passos lentos, o olhar perdido. A cena da véspera se repetia em sua mente como um filme mal editado. Os olhares dos convidados, os cochichos, a segurança da mulher que ele achava poder controlar com um convite. Valentina Rossi estava viva. Não era só viva, era poderosa, mesmo em ruínas. "Você perdeu o jogo antes de começar", disse a voz de sua consciência, zombeteira. "Inês", chamou de repente, fazendo a governanta se sobressaltar. A nova funcionária. "Onde está?" "Na lavanderie, senhor." Elle desceu até lá. O ambiente estava quente. O som da máquina de lavar preenchia o espaço. Valentina estava de costas, dobrando lençóis como se fosse a atividade mais digna do mundo. "Bela performance, on t'aime." Ela não se virou. "Agradeço." Foi sincera. "Você mentiu. Fingiu ser alguém que não é." Agora ela o encarou, sem medo. "Eu fui exatamente quem sou. O senhor é que esperava outra coisa." Augusto sorriu de lado, mas o sorriso não alcançou os olhos. Por que aceitou o convite? Sabia que era uma provocação. Justamente por isso. Ela se aproximou, colocou o lençol dobrado sobre a bancada e disse, com a calma de quem não tem nada a perder: "Eu me recuso a ser envergonhada por alguém que acha que pode definir meu lugar no mundo." Augusto sentiu um nó na garganta, um resquício de algo antigo, talvez culpa, talvez respeito. Não sabia. O que sabia é que aquela mulher o incomodava. Nos dias seguintes, passaram a se cruzar com mais frequência. No corredor, na cozinha, no jardim. Ela sempre impecável, sem jamais buscar atenção. Ele, fingindo indiferença, mas com os olhos seguindo cada movimento. Um dia, ao ver, lá limpando o escritório, interrompeu o silêncio. "Está estudando?" Ela ergueu os olhos do livro em suas mãos. A Metamorfose, de Kafka. Sempre. Kafka não é leitura leve para quem passa pano no chão. Limpar o chão não impede ninguém de pensar. Houve uma pausa. Ela voltou ao trabalho. Ele ficou observando como quem espreita um espelho trincado, com medo de ver algo de si refletido ali. Mais tarde, na varanda, conversava ao telefone com um investidor em Nova York. Tentava manter a atenção, mas a imagem dela, os cabelos presos com um lápis, os dedos manchados de tinta, não saía de sua cabeça. "Augusto, você está aí?" "Sim, claro. Fechamos o acordo em 5%. Envie os termos por e-mail." Desligou, irritado consigo mesmo. Desde quando se distraía com mulheres, ainda mais com mulheres que não ia terminar esse pensamento. No final da tarde, voltou à sala e viu Valentina conversando com Antônio, o jardineiro mais jovem. Riam de algo que ele não conseguia ouvir. O sangue ferveu. "Antônio, pode me ajudar com o carro agora?" disse, abrupto. O rapaz se calou, sem entender. Valentina apenas cruzou os braços. "Algum problema?" Ela perguntou, direta. "Nenhum. Só acho que funcionários devem lembrar qual é o seu lugar." "E o senhor?"
Lembra qual é o seu? O choque foi imediato. Augusto não respondeu. Apenas saiu da sala com os punhos fechados. À noite, sozinho no escritório, olhou para a tela do computador, mas não leu uma linha sequer. Valentina não saia de sua mente. O orgulho dele queria vê-la como uma ameaça, mas algo mais fundo, algo que ele não ousava nomear, começava a vê-la como outra coisa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena costurava um novo vestido com mãos trêmulas. Valentina, sentada no sofá pequeno, desabafava em voz baixa. Eu não entendo. Ele me provoca, me afasta, mas às vezes parece olhar de outro jeito. É porque ele olha, disse Helena, mas não sabe o que fazer com o que sente. E eu? Helena sorriu, cansada. Você só precisa continuar sendo quem é e deixar ele decidir se quer sair da cela em que se trancou. No domingo, Augusto saiu cedo. Dirigiu até um antigo galpão industrial na Zona Norte, onde supervisionava a construção de uma nova sede da Fundação Belmont, um projeto social que mantinha mais por estratégia de imagem do que por convicção. Lá, viu crianças correndo entre os entulhos. Uma menina pequena, de tranças e olhar firme, aproximou-se. Você é o dono? Sal. E por que está sempre com cara de bravo? Augusto ficou sem resposta. Minha mãe diz que gente triste fica dura por fora, mas ainda sangra por dentro. Ela correu antes que ele dissesse algo, e naquele instante ele sentiu pela primeira vez em muito tempo uma rachadura. Pequena, mas real. Valentina recolhia os livros da biblioteca quando Augusto entrou, com passos firmes e expressão cerrada. Era noite e a casa estava silenciosa, como se segurasse a respiração. Essa sala está fora da sua função, não está? Ela virou-se, com um dos exemplares na mão. Tom Casmurrow. Estou apenas organizando. Os livros estavam fora de ordem. Machado merece mais respeito. Você tem resposta para tudo, não é? Ela não respondeu. Guardou o último livro na estante com calma. Augusto se aproximou. Parou a poucos passos. Havia tensão no ar daquelas que não se explica com lógica. Por que está realmente aqui, Valentina? Quer que eu diga o quê? Que planejei tudo isso? Que tenho um plano maligno para seduzir o homem mais rico do bairro? O sarcasmo não passou despercebido, mas não era ofensivo. Era honesto. Você me desafia, disse ele, baixo. Não. Eu apenas não finjo ser menor do que sou. Augusto respirou fundo. Valentina se moveu para sair, mas ele falou antes. Quando vi você naquela noite, com aquele vestido, eu senti raiva. Ela parou. Raiva de quê? De mim mesmo. Por não ter te previsto. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo leve barulho da chuva que começava a cair lá fora. Valentina saiu da biblioteca sem dizer mais nada. Ele ficou. Sozinho. Outra vez vencido. No dia seguinte, a tensão permaneceu, mas foi interrompida por uma notícia inesperada, a chegada de Beatriz. Beatriz Belmont, irmã mais nova de Augusto. Linda, irônica, livre e o completo oposto dele. Chegou sem avisar, como sempre, trazendo malas e perfume caro. Estou cansada da Europa e da solidão. Vim ver meu irmão rabugento, anunciou ao entrar. Beatriz conheceu Valentina no final da tarde, na cozinha, e simpatizou de cara. As duas conversaram por horas sobre livros, sobre comida brasileira, sobre coisas simples. Augusto percebeu. E não gostou, mas não disse nada. Naquela noite, à mesa do jantar, Beatriz lançou, sorrindo. Então, Valentina, você já reparou como meu irmão fica nervoso quando alguém contraria ele? Augusto ergueu os olhos. Beatriz, em sério, ele costumava ser assim desde pequeno, até que um dia uma garota deu um tapa na cara dele no colégio. Valentina riu, sem se conter. Foi a primeira vez que Augusto a viu rir de verdade, e algo dentro dele cedeu 1 milímetro. Fundia.
Dias depois, ao voltar da fundação, Augusto a viu na varanda com um violão. As mãos dela dedilhavam acordes simples e a melodia parecia carregar um peso doce e triste. Ele não quis interromper, mas ficou observando da sombra. Ela cantava baixo, quase como quem sussurra segredos ao escuro. Onde aprendeu a tocar? Perguntou ele, finalmente. Valentina não se assustou, apenas olhou. Meu pai me ensinou. Antes de tudo, desmoronar. Você sente falta dele? Todos os dias, da vida que tínhamos? Não tanto. Havia muitas aparências. Hoje, pelo menos, eu sou real. Ele sentou-se na poltrona ao lado, sem pedir. Sabe o que mais me incomoda em você? Me diga, o fato de você não tentar me agradar. Ela sorriu, sem vaidade. E isso incomoda porque está acostumado com gente que finge? Ele não respondeu. Mas a verdade estava no silêncio. No fim de semana, Beatriz sugeriu um passeio até a praia. Vamos todos. Preciso de sol. E você precisa aprender a ser humano. Augusto. Valentina recusou no início, mas cedeu ao ver Beatriz tão empolgada. Foram juntos, os três, num carro antigo que pertencia à família desde os tempos de juventude. Na praia, Valentina caminhou sozinha pela areia, deixando o vento bagunçar o cabelo. Augusto a observava de longe. A luz dourada do entardecer a tornava quase irreal. Beatriz se aproximou do irmão. Você está com medo? De quê? De sentir. Não sou um adolescente apaixonado. Não. É só um homem solitário que finalmente encontrou alguém que não tem medo de vê-lo como ele é. Ele não respondeu. Na volta, o carro enguiçou numa estrada de terra. Era fim de tarde, sinal fraco e ninguém por perto. Ótimo. Agora sim, uma experiência genuína de classe média. Brincou Beatriz, acendendo um cigarro. Augusto tentava ligar o carro, irritado. Valentina saiu e sentou-se na beira da estrada. Tinha algo de sereno nela, como se aquela pausa forçada não fosse um problema, mas uma libertação. Ele se sentou ao lado, vencido. Você nunca reclama de nada? Reclamar muda o quê? Te alivia, talvez. Prefiro aceitar e seguir. Isso me deixa mais forte. Augusto a olhou de lado. Ela encarava o céu com as mãos nos joelhos. Você me desmontadis sem pensar. Ela o olhou. Havia surpresa, sim, mas também algo mais, compreensão. Então pare de fugir de você mesmo, Augusto. E naquele instante, no meio do nada, com o céu laranja e os grilos começando a cantar, ele sentiu vontade de tocá-la, mas não o fez, porque ainda era cedo. E ele ainda era um homem em guerra consigo mesmo. As semanas seguintes passaram com um tipo estranho de tensão suspensa. Augusto Belmont voltou a trabalhar com afinco, a preencher sua agenda com reuniões, projetos, relatórios como se pudesse soterrar as emoções com lógica e produtividade. Mas ela ainda estava lá. Valentina. E cada vez que cruzava o corredor, entrava em um cômodo ou apenas sentava no jardim com um livro no colo, a respiração dele mudava. Pequenas alterações, quase imperceptíveis, mas reais. Era como se o ar mudasse de densidade sempre que ela aparecia. Certa tarde, Valentina recebeu uma visita inesperada. Você! Exclamou Beatriz, abrindo o portão. Sim. Desculpa vir sem me avisar. Sou eu, Rafael. Lembra de mim? Valentina, ao ouvir o nome, desceu apressada os degraus da varanda. Os olhos se iluminaram com surpresa sincera. Rafael. Meu Deus, quanto tempo! Rafael era um ex-colega de infância, filho do contador da antiga empresa dos Rossi. Hoje, trabalhava como advogado em um escritório popular na Zona Norte. Trazia no rosto o tipo de sorriso que só quem já caiu e levantou muitas vezes sabe dar. Conversaram por horas no jardim. Riram, relembraram histórias da juventude, dos dias felizes antes da falência da casa de veraneio em Paraty. Augusto,
que havia acabado de chegar de uma reunião, observou a cena pela janela do escritório. Os risos. O jeito como Valentina colocava a mão no ombro de Rafael ao rir. A proximidade natural entre os dois. Algo dentro dele se contraiu. Forte, quente, irracional. Ganho da infância. Um advogado qualquer. O que ele estava fazendo ali? Quem é ele? Perguntou mais tarde durante o jantar. Beatriz percebeu o tom e sorriu discretamente, bebendo seu vinho. Valentina, por sua vez, respondeu com naturalidade. Um amigo de infância. Faz muito tempo que não nos víamos. Ele pareceu íntimo. A vida nos aproximou quando tudo desmoronou. Ele conheceu minha versão mais frágil. A resposta, apesar de tranquila, cortou Augusto como uma lâmina invisível. A raiva que sentia não era dirigida a Rafael, era contra si mesmo, por se importar. Naquela noite, Augusto desceu até a adega. Serviu-se de um copo de vinho tinto e ficou ali, no escuro, com os olhos fixos no vazio. Lembranças antigas vieram. Uma mulher, um rosto, um nome que ele não dizia há anos, Isadora. Ela também sorria assim para outro homem. Também dissera, não é o que você está pensando. Também o deixara com o coração na mão e a alma em ruínas. Augusto Belmont aprendeu desde então a jamais confiar em sorrisos, nem em aproximações, nem em si mesmo. LOL. Na manhã seguinte, ao cruzar com Valentina no corredor, não disse bom dia. Não olhou nos olhos dela. Apenas passou como um estranho. Ela percebeu, mas não disse nada. Lá, no final da tarde, Valentina encontrou Bernardo, o filho pequeno de uma das cozinheiras, brincando perto da fonte. O menino havia se perdido da mãe e chorava baixinho. Ei, campeão, tá tudo bem? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dele. Mamãe sumiu. Ela só foi até a despensa, já vai voltar. Vem cá, vamos procurar juntos. Augusto observava de longe. Viu a forma como Valentina pegou o menino no colo, com cuidado, cantando uma música antiga que ele não ouvia desde a infância. Uma canção que sua mãe cantava antes do câncer levar tudo. Aquele som tocou algo profundo. Como você conhece essa música? Perguntou ele, se aproximando. Valentina se virou, surpresa com a presença dele. Minha avó era do interior de Minas. Ela cantava para mim quando eu tinha medo de dormir. Augusto olhou para o menino adormecido nos braços dela. Depois, para ela. Você é boa com crianças. Talvez porque fui uma. Por muito tempo, ele sentiu o chão tremer. Não por ela, mas por dentro dele. Is that? Naquela noite, Beatriz se despediu. Estava de malas prontas, voltando para São Paulo. Vocês dois são um caso perdido. Disse, antes de entrar no carro. Do que você está falando? De você fingindo que não sente e dela fingindo que não percebe. Augusto não respondeu. Apenas observou o carro sumir na curva. Valentina, da varanda, também viu. Depois entrou em silêncio. Ambos sabiam. Estavam perigosamente perto da linha entre negar e se entregar. Mas ainda não era a hora. Ainda não. Valentina começava a perceber. Não com palavras, Augusto raramente dizia mais do que o necessário, mas nos silêncios, nos desvios de olhar, no modo como a respiração dele mudava quando passava perto dela. Algo ali estava diferente. Não era afeto declarado, muito menos gentileza, mas também não era mais indiferença. Uma noite, ela esqueceu a echarpe no jardim. Voltou para buscar e o encontrou ali, sozinho, diante da lareira apagada, com um copo de uísque na mão. A luz tênue desenhava sombras no rosto dele. Está tudo bem? Ela perguntou, sem esperar resposta. Augusto olhou para ela como se estivesse acordando de um sonho. Por que você sempre pergunta isso? Porque parece que ninguém pergunta. Ele a encarou por alguns segundos. Depois voltou os olhos para o fogo inexistente. Você não precisa se preocupar comigo, Valentina. Eu não me preocupo por obrigação. Respondeu, serena. Essa resposta ficou ali, suspensa no ar.
como uma verdade dita com suavidade, mas que derrubava muros inteiros. Led. No dia seguinte, Rafael apareceu novamente, desta vez trazendo flores do campo para Valentina. Só porque lembrei de você ao passar pela feira, ele disse, com um sorriso despreocupado de sempre. Valentina agradeceu com sinceridade. Não havia malícia ali, só memória e carinho antigo. Mas Augusto viu e sentiu a mesma fisgada desconfortável, o mesmo nó no estômago. Ele estava ficando ridículo. Pouco depois, a secretária dele entrou no escritório com a planilha de pagamentos. Senhor Belmont, a senhorita Valentina ainda consta como funcionária temporária. Deseja renovar? Augusto hesitou. A resposta lógica seria sim, ela era eficiente, organizada, discreta, mas parte dele temia dar um nome ao que estava acontecendo. Mantenha como está. Ainda estou decidindo. Na biblioteca, Valentina organizava alguns livros quando ele entrou, silencioso como sempre. Não precisa aceitar flores de qualquer um só porque é gentil com você. Ela o olhou, surpresa. A frase veio carregada de julgamento. Rafael não é qualquer um. É meu amigo. Amigo. Ele repetiu, com desdém. Os homens não oferecem flores sem intenções. Então me diga quais eram as suas, quando me ofereceu aquela sopa no meu primeiro dia. Silêncio. Valentina continuou. Não gosto de jogos, Sr. Belmont. Se quer dizer algo, diga com clareza. Se não, por favor, não insinue. Ele ficou imóvel por um segundo. O olhar dele era furioso, não com ela, mas com o espelho que ela acabara de colocar à frente. Ela saiu da sala sem dizer mais nada, mas deixou atrás de si o eco de uma frase que o acompanharia durante dias. Se quer dizer algo, diga com clareza. Na noite seguinte, a mansão recebeu convidados. Uma pequena confraternização entre empresários e políticos locais. Valentina ajudava discretamente nos bastidores, como sempre. No meio da festa, Augusto a viu cruzando o salão, com um vestido simples, mas que ressaltava algo que ele nunca havia notado: a leveza. O modo como ela parecia sempre no tempo certo. Nunca demais, nunca de menos. Quem é ela? Perguntou um dos convidados, interessado. Augusto respondeu seco: funcionária. Mas o incômodo em sua voz foi evidente, como se aquela palavra não fosse mais suficiente. Horas depois, Valentina foi até a cozinha buscar algo e escorregou, derrubando uma bandeja de taças. Estava exausta, não dormia direito há dias. Augusto ouviu o barulho e foi até lá. Está tudo bem? Ela olhou para ele, ajoelhada no chão, recolhendo os cacos. Estou ótima. Afinal, sou só uma funcionária. Augusto fechou os olhos por um segundo. Aquilo doeu mais do que ele gostaria de admitir. Aproximou-se, ajoelhou-se ao lado dela. Pegou, com cuidado, um dos cacos maiores. Você não é só isso. Ela o encarou. Então o que sou? Silêncio. O som de uma respiração tensa. O mundo parando entre os dois. Mas ele não respondeu. Apenas se levantou, deixou o caco sobre a bancada e saiu. Vai. Naquela madrugada, Valentina subiu até o terraço da casa. Precisava de ar. Lá embaixo, a cidade respirava. E lá dentro, aquele homem era um caos que ela não sabia como lidar. Ela não queria salvá-lo, nem mudá-lo, mas havia algo nele que chamava o que há de mais vivo dentro dela. Augusto, por sua vez, passou a noite no escritório, olhando para os relatórios, sem ler uma linha. Seu corpo estava ali, mas a mente e o coração haviam sido sequestrados por uma mulher que não pedia nada. E justamente por isso, o fazia sentir tudo. O som da chuva batendo contra os vidros da mansão era constante. Lá fora, o céu desabava. E por dentro, Augusto também. Valentina havia pedido demissão. Alô? Não houve briga. Não houve grito.
Ela apenas entrou no escritório, na manhã de segunda-feira, com os olhos firmes e um envelope em mãos. Aqui está minha carta de desligamento, disse, com a voz limpa. Augusto demorou 3 segundos para entender o que estava acontecendo. Você está brincando? Não brinco com minha dignidade. Alô? A noite anterior tinha sido um divisor de águas. Durante o jantar com investidores estrangeiros, um deles, bêbado demais, havia feito um comentário grosseiro sobre Valentina. E Augusto havia silenciado. Ela o olhou na hora, esperando uma palavra. Gestou, mas ele apenas desviou o olhar, com o copo de vinho na mão, como se nada tivesse acontecido. Valentina se retirou da sala em silêncio. Mas naquele momento, ele soube. Não bastava ele sentir. Precisava escolher. E ele não escolheu. C'est dur. De volta ao presente, Augusto segurava o envelope, sem saber como reagir. Isso é por ontem? Perguntou. Não. É por tudo. Pelos silêncios, pelas insinuações, pela sua covardia. Eu nunca te prometi nada. Justamente. Ela respondeu. E é isso que mais me machuca. Ela respirou fundo, como quem não quer deixar nada entalado. Você se esconde atrás da frieza, acha que sentir é fraqueza. Mas quem vive com medo de amar, já está perdendo antes mesmo de tentar. The side, Augusto queria dizer algo, mas não encontrou palavras, porque no fundo, sabia que era verdade. Valentina tocava em feridas que ele escondia até de si mesmo. The side, horas depois, a casa parecia vazia, mais do que nunca. Ele subiu até o quarto dela, a porta entreaberta, o armário semi-esvaziado. Alguns livros ainda sobre a mesa. Augusto se sentou na cama, como quem não sabia mais onde pertencia. Ali, sozinho, encarando o vazio que ela deixara, ele percebeu. A solidão agora era real. Não escolha, mas consequência. Durante os dias seguintes, tentou se distrair com o trabalho. Reuniões, números, decisões. Mas tudo parecia sem gosto. Como comida sem sal. A mansão estava mais silenciosa, mais fria, mais igual a ele. Rafael apareceu uma vez, perguntando por Valentina. Ela já foi, respondeu Augusto, ríspido. Que pena. Ela era a única coisa viva nesse lugar. No quarto dela, encontrou um caderno, velho, de capa azul desbotada. Dentro, poesias escritas à mão, reflexões, memórias. Uma das páginas dizia: às vezes, o que mais queremos é o que mais nos assusta. Mas se não arriscarmos, vamos passar a vida inteira correndo de algo que talvez fosse a nossa salvação. Augusto fechou os olhos. Valentina não queria piedade, nem migalhas. Ela queria coragem. Slay. Mas coragem era tudo o que ele não sabia ter. Slay. Na semana seguinte, foi ao bairro onde ela morava. Viu-a de longe, entrando em uma mercearia. Não desceu do carro, não falou nada. Só ficou ali, parado, observando alguém que parecia mais leve, mais inteira, sem ele. E isso doeu, mais do que ele achava que poderia doer. Ure, na volta, cheveux forte. Mas, dessa vez, ele não correu. Deixou a água cair sobre si, como se lavasse algo mais do que o corpo. Augusto nunca teve medo da solidão. Na verdade, achava que a preferia. Mas depois de Valentina, entendeu, não era a solidão que o protegia. Era ela que o anestesiava. Foram 2 semanas sem ver, lá. 2 domingos silenciosos. 2 noites onde o travesseiro não trazia sono, só lembranças. Ela não deixara nada para trás, exceto ele. No trabalho, passou a errar números simples, a se perder em reuniões, a olhar para a porta, esperando algo que nem ele sabia o que era. Certa tarde, ao ver uma nova funcionária entrando na empresa, seu coração disparou. Por um segundo, achou que fosse ela, mas não era. E aquela ilusão doeu mais que qualquer ausência real. Na quarta-feira, recebeu um e-mail de despedida. Curto, polido. Agradeço a oportunidade. Desejo o melhor.
Valentina. Chamópego. Chamágua. Apenas. Ponto final. Mas era exatamente isso que doía. Ela não carregava raiva. Carregava liberdade. Zen. Numa madrugada, já sem sono, ele desceu à cozinha. Abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e ficou ali, parado. No canto da bancada, viu um bilhete amassado, provavelmente antigo, assinado por ela. Comprei pão fresco, como você gosta. Está na cesta. Vi. Um bilhete qualquer, de um dia qualquer. Mas Augusto se viu afundando no próprio peito, porque naquele gesto banal havia cuidado, e ele nunca soube retribuir. Rafael apareceu de surpresa no escritório. Tá fugindo de quê? Perguntou direto. De nada. Estou trabalhando. Não parece. Tá mais para se esconder. Augusto bufou, impaciente. Você veio para julgar. Vim porque sou seu amigo. E francamente, tá insuportável te ver assim. Fecha os olhos, Augusto. O que realmente te apavora? Ele hesitou. Pela primeira vez, sem resposta pronta. Rafael foi direto ao ponto. Você não tem medo de amar. Você tem medo de ser amado e decepcionar. Z4. As palavras ficaram martelando por dias. Medo de ser amado. Z4. Um sábado à tarde, foi até o bairro de Valentina. Andou pelas ruas sem destino. Entrou num café onde ela costumava ir. Pediu o mesmo que ela sempre pedia. Nem sabia se gostava, mas queria sentir o gosto do mundo dela. Sentou-se numa mesa de canto, olhando o vazio. Ali, entre xícaras e memórias, algo quebrou. E, no dia seguinte, voltou à casa da mãe. Fazia meses que não pisava lá. Encontrou Dona Lúcia no jardim. Idosa, mas com os olhos ainda cheios de força. Filho, você tá diferente. Ela disse, com ternura. Talvez esteja. Ou talvez esteja apenas cansado de fingir que não sinto. Ela sorriu, como quem esperou muito por aquele momento. Quando você era menino, chorava escondido. Sempre queria parecer forte. Mas ninguém precisa ser forte o tempo todo, meu filho. Ele baixou a cabeça. Eu machuquei alguém que talvez fosse a única que via quem eu sou de verdade. Então vá atrás dela. Se fortar de demain, o amor que vale nunca se perde. Só se esconde, esperando coragem. Zeli. Na volta, Augusto parou no parque onde uma vez viu Valentina lendo sozinha. Sentou-se no mesmo banco. O vento soprava leve, quase como um sussurro. Ali, ele não era o empresário, nem o homem de ferro. Era só um homem com o peito aberto. E pela primeira vez, com medo, mas disposto. Na segunda-feira, pediu à secretária o endereço completo de Valentina. Mas não foi até lá ainda. Ficou horas encarando o papel, ensaiando frases que talvez nunca dissesse direito. Mas algo havia mudado. Dessa vez, ele sabia. Não se tratava de reconquistá-la, mas de ir até o fim da própria muralha e dizer: eu tô aqui, nu, real, imperfeito, mas finalmente, inteiro. Augusto não bateu na porta imediatamente. Passou 2 vezes pela rua de Valentina, sem coragem de parar. Na terceira, estacionou o carro a uma quadra de distância e ficou dentro, com o motor desligado. As mãos suavam. O peito, apertado. Não era medo da rejeição. Era medo de se mostrar e ela não o reconhecer mais. Quando finalmente chegou à porta, ensaiou bater. Mas a porta se abriu antes, como se o destino quisesse poupar-lhe o orgulho. Era ela. Vestia uma blusa simples, cabelos presos, olhos cansados. Mas havia uma serenidade em seu rosto que o desarmou completamente. Valentina não se espantou ao vê-lo. Apenas disse: achei que viria mais cedo. Silêncio. Augusto por fim falou: eu não vim pedir desculpas. Ela arqueou as sobrancelhas. Não só isso. Eu vim porque cansei de fugir de mim mesmo. Ela cruzou os braços. Atenta. Ele continuou, com a voz mais baixa.
Você me viu quando nem eu sabia quem era. E mesmo assim, eu te empurrei para longe. Valentina não respondeu. Ele deu um passo à frente. Eu passei a vida inteira tentando ser alguém que ninguém pudesse ferir. Mas você me feriu. Não porque foi cruel, mas porque foi verdadeira. E eu nunca soube lidar com isso. Ela olhou para o chão por um instante. Depois ergueu os olhos. Augusto, eu não queria que você mudasse por mim. E eu não mudei por você. Então por quê? Porque pela primeira vez eu quis ser alguém que merecesse você. Son. As palavras pairaram no ar como um sopro. Valentina não chorava, nem sorria. Parecia estar pesando cada sílaba, como quem não quer se enganar. Son, eu não te odeio, Augusto. Ele abaixou a cabeça. Ela continuou. Mas também não sei se ainda te amo. Son, essa doeu mais do que qualquer adeus, mais do que o silêncio, mais do que a ausência. Son, mas ele assentiu. Sam rebata. Tudo bem. Mesmo? Sim. Porque amar você não depende mais de ser correspondido. Isso é novo, vindo de você. E, porque isso novo depois de você. Vi. Ela o observou. Algo em sua expressão suavizou. Eu só quero paz, Augusto. Ele respirou fundo. E se um dia minha presença não for mais uma ameaça à sua paz, você me deixaria tentar de novo? Valentina não respondeu de imediato. Mas antes de fechar a porta murmurou. Cuide bem desse novo você. Por quê? Ela sorriu o primeiro sorriso em semanas. Porque talvez um dia eu queira conhecê-lo melhor. Ri. Augusto voltou para casa com o coração leve, mesmo sem garantias, mesmo sem promessas. Porque ali, naquela conversa, algo essencial havia mudado. Ele não precisava mais vencer, lá. Só precisava merecer, lá. Ri. Nos dias que se seguiram, começou a fazer pequenas mudanças. Deixou de controlar tudo ao redor. Passou a ouvir mais os outros e a si mesmo. Voltou a visitar a mãe, a caminhar no parque, a olhar o céu sem pressa. Sim, Rafael, surpreso, comentou. Cara, você tá estranho. Espero que sim, porque o velho eu já não me serve mais. Sim, certa tarde, enquanto organizava papéis antigos, encontrou um desenho. Era de Valentina, simples, a lápis. Ele nem lembrava que ela desenhava. No canto, uma frase escrita com caligrafia suave. A beleza mora onde a pressa não alcança. Sim, naquela noite, Augusto não foi dormir. Pegou o carro, dirigiu até uma livraria. Comprou um caderno novo, de capa simples. E pela primeira vez, desde adolescente, começou a escrever. Não e-mails, nem relatórios, mas sentimentos. Sim, Valentina não desapareceu da vida dele. Mandava mensagens curtas, ocasionais, recebia respostas igualmente leves. O tempo virou ponte, não muro. Sim, até que, numa manhã ensolarada, ele recebeu uma mensagem inesperada. Vai estar no parque às 10? Ele sorriu. Já estou aqui. Banco de sempre. One. Ela chegou com o cabelo solto, um vestido leve. Trazia nas mãos um livro. Sentou ao lado dele, sem dizer nada. Augusto não falou também. Por alguns minutos, apenas ouviram os sons ao redor. As folhas, os pássaros, a vida passando. Até que ela, como a voz calma, diz: Eu li o que você escreveu para mim. Ele a olhou, surpreso. Eu deixei em casa da minha mãe. Ela me deu. Disse que achava que eu precisava ler. Silêncio. Você mudou. Mas não por mim. Não. Por mim. Mas graças a você. Ela assentiu. E então, quase como um sussurro: Posso conhecer esse novo você? Augusto respirou fundo. Olhou para frente. Pode. Mas vá com calma. Ele ainda está aprendendo a viver. Valentina sorriu. Tudo bem. Eu também. A cafeteria estava quase vazia naquela manhã.
Valentina mexia o café devagar, os olhos voltados para a janela. Do lado de fora, o céu estava limpo, como se agosto tivesse resolvido dar uma trégua ao inverno. Augusto chegou sem fazer barulho. Sentou-se à frente dela com um leve sorriso nos lábios. Cheguei antes, dessa vez ela disse. Estou impressionado. Achei que você ia me deixar esperando mais um mês. Ela deu uma risada curta. Eu também achei. Não era mais estranho estarem juntos. Não havia mais aquela tensão do será ou o peso do EC. Era simples. E por isso mesmo, bonito. Como foi a viagem? Ela perguntou. Boa. Fui visitar uns projetos no interior, longe do barulho, sabe? E aí? Descobriu alguma coisa nova sobre si mesmo? Que eu ainda não sei fazer arroz direito. Valentina riu. Já é um começo. Vei. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Depois, ela tirou da bolsa um envelope pequeno. Empurrou para ele, sem dizer nada. Augusto franziu o senho, curioso. Abriu com cuidado. Dentro havia um desenho. Era ele, sentado num banco de praça. Olhar perdido, semblante sereno. No canto inferior, uma data e uma frase. É preciso calma para florescer de novo. Live. Ele ficou em silêncio, tocado. Você me desenhou? Desenhei quem eu vi. E o que você viu? Ela o olhou nos olhos, firme. Alguém que finalmente parou de correr. Live. Augusto piscou devagar, contendo a emoção. Tocou o desenho com reverência, como quem segura algo frágil. Posso guardar? É seu. Sempre foi. Live. A garçonete chegou, interrompendo o momento. Trouxe 2 pães de queijo, mais café. Valentina agradeceu com um sorriso. Depois, enquanto comiam, ela perguntou. E agora? Agora. O quê? Nós. Tem algum plano? Augusto pensou um instante. Depois respondeu, com calma. Não. E, sinceramente, isso é libertador. Ela assentiu, compreendendo mais do que ele dizia. Eu também não quero planos. O que você quer? Valentina olhou para ele, sem pressa. Quero presença. Quero verdade. Não promessas que nos aprisionem, mas caminhos que a gente escolha dia após dia. Zira. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Ele a segurou com firmeza. Zira. Então, começa por onde? Ele perguntou. Por Jorge. Sou isso? Hoje já é tudo que temos. Zira. O sol invadia a cafeteria, riscando o chão de luz. Lá fora, um grupo de crianças corria atrás de um balão colorido. Augusto olhou para a cena e sorriu. Você me ensinou a olhar de novo, Valentina. Você me ensinou a não baixar os olhos. Zira. Ela levou a xícara à boca, pensativa. Acha que a gente dá certo? Eu não sei, mas acho que dessa vez a gente vai tentar do jeito certo. O tempo ali dentro parecia outro. Sem pressa, sem medo. Só 2 pessoas que não queriam mais se esconder de si mesmas. Antes de sair, ela pegou a mão dele de novo e disse, baixinho, você anda tem medo? Tenho. De quê? De me perder de novo. E o que vai fazer? Me lembrar todos os dias de quem eu sou quando estou com você. Do lado de fora, a luz do sol estava mais quente. Eles caminharam juntos, sem destino, rindo de coisas pequenas. Nada grandioso, nada épico. Mas havia algo precioso naquela simplicidade. Eles estavam inteiros e estavam juntos. Às vezes, o amor não chega gritando. Chega leve, como quem acende uma luz e apenas fica.